Olá pessoal, hoje é domingo, 1º de março de 2026, e nosso querido amigo, nosso irmão, Professor Theodore Postol. Bom estar aqui, mesmo com tão pouco aviso. Infelizmente, isso acontece. Não podemos mudar isso. Não está em nossas mãos, Ted. Se estivesse em nossas mãos, esse tipo de coisa não aconteceria. Sim, Sim, deixe-me começar, Ted, com a guerra que está acontecendo neste exato momento no Oriente Médio. Os Estados Unidos e Israel atacaram o Irã, assassinaram o líder supremo, junto com os comandantes, e então vimos a resposta iraniana. Como você vê a situação agora entre o Irã e, do outro lado, os Estados Unidos e Israel? bem, eu acho que, antes de tudo, qualquer guerra é absolutamente imprevisível, e farei alguns comentários sobre isso em breve. Mas se eu tivesse que fazer um palpite bem amplo, enfatizo um palpite, sobre o que acho que vai acontecer nas próximas, talvez poucas semanas, provavelmente mais na próxima semana, mas talvez em até 2, é que os israelenses e os americanos vão causar um enorme dano ao Irã. Será algo bastante grande e extenso. No entanto, eles terão dificuldade em sustentar isso, e o Irã, é claro, vai revidar. Os ataques iranianos, em resposta, levarão algum tempo para se acumular, porque o impacto do volume de munições que se pode lançar a partir de aeronaves é imenso em comparação com o que se pode fazer com mísseis balísticos. É simplesmente uma quantidade enorme de armamentos que você pode lançar, e pode fazê-lo com uma precisão relativamente alta, diferente do que os iranianos conseguem fazer com mísseis balísticos. Portanto, o choque inicial para o Irã será muito grande. Mas, com o passar do tempo, o peso da pressão se voltará contra os israelenses, principalmente porque eu acho que os iranianos, pelo que podemos supor, e quero enfatizar que não sabemos isso com certeza, têm uma capacidade significativa de dar ogivas de mísseis balísticos contra Israel. Mesmo que sejam apenas centenas de ogivas de mísseis balísticos, isso pode eventualmente ser muito mais do que isso, mas inicialmente pode estar limitado a centenas. Isso vai causar um impacto tremendo em Israel, que é basicamente um país pequeno com algumas áreas urbanas, e essas áreas urbanas serão extremamente vulneráveis a ameaças e danos contínuos causados por mísseis balísticos caindo sobre elas. Portanto, não será um ataque relâmpago como o que o Irã está sofrendo agora e continuará a sofrer nas próximas 1 ou 2 semanas, mas sim algo persistente e acumulativo. Meu palpite é que, com o tempo, os americanos e os israelenses não conseguirão sustentar esse ataque. Eles simplesmente ficarão sem munições. Quero dizer, os americanos já estão com poucas munições. Eles deram muita coisa aos ucranianos. E os americanos não têm a capacidade de expansão que, por exemplo, os russos têm, ou os chineses têm. E isso é algo que os extremistas americanos que querem travar guerras em todos os lugares parecem não compreender. Nós, americanos, eu não quero estar associado a esta guerra terrível, mas nós, americanos, temos um sistema de apoio militar que depende do que eu chamaria, não sei, de capitalismo de compadrio. Talvez eu chame assim. Temos essas empresas que estão sugando os recursos do governo dos Estados Unidos para construir sistemas militares e nos fornecer munições. To build military systems and provide us with munitions. They are profit-making. Eles visam o lucro. Quando você é uma empresa com fins lucrativos e seu único objetivo é ganhar dinheiro, deixando de lado todo o patriotismo que essas empresas exibem, é isso que elas são. São organizações voltadas para o lucro, preocupadas apenas com isso. Você não constrói suas instalações de fabricação além do que seus contratos podem sustentar, porque ter uma grande instalação de produção custa muito capital, custa muito dinheiro. Então,
Você dimensiona suas instalações para produzir o que seus contratos e o que você prevê que seus contratos trarão lhe proporcionem um lucro significativo. Give you a profit, a significant profit. So you don't have this very large Então vocês não têm essa capacidade de expansão muito grande incorporada aos seus sistemas, como por exemplo os russos têm ou os chineses teriam, porque eles possuem um sistema militar construído para oferecer ao país flexibilidade caso haja necessidade, uma necessidade militar. Devo dizer que, como americano, não apoiando essas guerras de escolha, aliás, mas como um americano que tem se preocupado com uma capacidade de defesa americana responsável, venho dizendo há décadas que não deveríamos privatizar nossas indústrias militares. Quando você privatiza sua indústria militar, o engenheiro que trabalha para a grande corporação trabalha para o chefe corporativo. Então, quando o engenheiro encontra um problema em algo que estão impondo ao povo americano, sua lealdade é à liderança da empresa, não ao governo. Se você trabalha no governo e encontra um problema em um sistema de armas que está sendo implantado, você o relata imediatamente à liderança do país. As pessoas estão cientes dos problemas e têm ao menos alguma oportunidade de tentar corrigi-los. Esse não é o caso no sistema americano. Você tem uma organização voltada ao lucro, leal aos lucros, não aos melhores interesses do país. E temos esse sistema aqui. Isso resulta em um sistema altamente inflexível. Em breve, apresentarei alguns números de produção relacionados às defesas aéreas para dar uma noção disso. With regard to air defenses, that'll give you some sense, and that's really due to it's due to a lot of problems. E isso realmente se deve a muitos problemas, mas, em parte, é resultado do lobby em favor de defesas aéreas que engenheiros competentes sabem, ou deveriam saber, que não têm a capacidade de fazer o que afirmam que vão fazer, tanto tecnicamente quanto em termos numéricos. Também tem a ver com limitações técnicas e científicas sérias que essas defesas aéreas enfrentam, especialmente ao lidar com mísseis balísticos. Elas funcionam muito bem contra aeronaves, mas têm quase nenhuma capacidade contra mísseis balísticos. Vou enfatizar isso mais adiante em nossa discussão. Portanto, estamos em uma situação em que as defesas aéreas, tanto do Irã quanto de Israel, desempenharão papéis críticos para ambos os países. No caso do Irã, as defesas aéreas que o país possui são relativamente suscetíveis à supressão. Isso é verdade para todas as defesas aéreas, a menos que você tenha uma força aérea muito capaz para lhe dar apoio, para ajudá-lo a combater as defesas aéreas do outro lado. Por exemplo, vemos na Ucrânia que a Força Aérea Russa, junto com o uso muito inteligente de drones para exaurir a força aérea e as defesas terrestres ucranianas, resultou essencialmente na destruição de todas as defesas aéreas significativas na Ucrânia. E no Irã, temos uma situação um tanto semelhante. Embora as defesas aéreas sejam razoavelmente capazes, considerando o que se espera de defesas aéreas, elas são suscetíveis a ataques terrestres, forças especiais e contramedidas eletrônicas, bem como a ataques diretos de aeronaves apoiadas por contramedidas eletrônicas. Eu nunca esperei que as defesas aéreas do Irã funcionassem muito bem. Elas têm alguma utilidade em forçar as forças aéreas americana e israelense a lidar com elas, de modo que precisam usar recursos para suprimir essas defesas. Mas uma vez que as defesas aéreas tenham sido em grande parte eliminadas, é possível agir de forma diferente, sem permitir que elas causem o que às vezes é chamado de perda virtual das suas forças, já que é necessário continuar usando parte delas para suprimir e voltar a suprimir constantemente os sistemas de defesa aérea. Parece que o resultado esperado já ocorreu no Irã e as defesas aéreas foram suprimidas, ou em grande parte suprimidas. Em Israel, também temos defesas aéreas que não estão funcionando muito bem, embora por motivos diferentes.
working against aircraft. Essas defesas aéreas não estão funcionando contra aeronaves, pelo menos no momento, e provavelmente não funcionarão contra aeronaves, embora possam ser eficazes contra mísseis de cruzeiro e drones mais adiante. Mas neste momento, elas realmente não têm efeito algum. E eu vou demonstrar isso. Vou mostrar alguns slides novamente, para reforçar esse ponto. Não estou falando de improviso. Vou explicar ao seu público como interpretar algumas das imagens que vou mostrar. Então, vou dedicar um tempo para ensiná-los a ler as imagens e, em seguida, analisaremos essas imagens juntos. Podemos ver que as defesas aéreas contra mísseis balísticos, essencialmente, não estão funcionando em Israel. A quantidade de danos que podem ser causados por mísseis balísticos é muito menor do que a que pode ser causada por aeronaves operando dentro de seu alcance, com apoio aéreo e reabastecimento adequados. Air support, air refueling support. But the weight over time. Mas o peso com o tempo cobrará seu preço, e esse preço será muito significativo. Terá um efeito muito prejudicial sobre a capacidade de Israel de sustentar o funcionamento de sua sociedade. Não acho que a sociedade vá colapsar, nem a do Irã, mas haverá perturbações suficientes para empurrar a economia israelense ainda mais para o buraco profundo em que já se encontra. E a economia importa. Há muitas maneiras de levar um país ao ponto de decidir que realmente não quer continuar as condições de guerra, e uma economia em colapso é certamente uma delas. Haverá outros efeitos que veremos mais adiante também. Ou seja, os iranianos fecharam o Estreito de Hormuz. Também farei alguns comentários sobre isso. Vou explicar como é o estreito, porque acho que é uma coisa dizer e outra é as pessoas verem. Tenho alguns mapas que vou mostrar. E basicamente, isso vai ter um efeito tremendo, mas não de forma imediata. Por exemplo, 90% do petróleo bruto que o Japão recebe passa pelo Estreito de Hormuz. 90% dele. Mas o Japão tem talvez 230 ou 240 dias de reservas, porque sabe que depende desse petróleo bruto. A China, 40% do seu petróleo bruto passa pelo estreito, e ela tem 80 ou 90 dias de reservas. A Coreia do Sul, bem, tem um pequeno dado que vou mostrar mais tarde. Então, quando entrarmos no período de 2 a 3 meses dessa guerra, e ela vai continuar, porque os iranianos, de acordo com seus objetivos, não têm escolha se forem lutar da maneira que disseram que lutariam, o plano é prolongar a guerra, estendê-la e depender do impacto cumulativo dos danos que estão causando ao longo do tempo. Assim, inicialmente, veremos uma quantidade tremenda de sofrimento e destruição no Irã. E depois veremos os efeitos acumulados de sofrimento e destruição semelhantes em Israel e em outros países. E esses outros países são importantes. Veja, se você está prejudicando a economia da China, a China pode ter interesse em ajudar um dos lados. E está claro que a China decidiu ajudar o Irã. E a ajuda chinesa virá tanto no curto quanto no longo prazo. No curto prazo, os chineses forneceram dados de satélite aos iranianos. Agora, os iranianos podem observar e dizer: há muitas aeronaves neste aeródromo e não naquele que conseguimos alcançar. Eles também podem ver que tipo de dano estão causando a Israel. Os israelenses podem tentar controlar o discurso público sobre isso, mas não vão conseguir esconder dos iranianos. E os iranianos vão ter uma noção de como concentrar suas forças à medida que a guerra avança. Isso não é algo pequeno. Podem parecer apenas fotografias, mas trata-se de uma capacidade extremamente importante que a China está basicamente disponibilizando para o Irã. Desculpe por interromper você. Tivemos a mesma situação no Mar Vermelho, se você se lembra, no Bab al-Mandab, com os Houthis. Eles decidiram que poderiam deixar os chineses, os russos e outros passarem, mas estavam mirando nos navios que iam para Israel. Esses não iriam passar. Eles podem ser seletivos em seus ataques a qualquer petroleiro nesse tipo de cenário.
Sim, e se você pensar em como vai usar e concentrar seus recursos, mesmo que eles sejam limitados, e eu seria o primeiro a dizer que os mísseis balísticos têm um limite na quantidade de dano que podem causar, eles simplesmente não carregam essas cargas enormes que as aeronaves transportam hoje em dia. Mas com o tempo, isso não importa, porque os efeitos do tipo de que já estamos falando vão se acumular. Então a estratégia do Irã é sólida, com base nos recursos disponíveis para eles. Cada lado está aproveitando seus pontos fortes e as coisas vão se esgotar para os americanos e os israelenses. Portanto, veremos uma guerra longa e ela será imprevisível. Quem sabe que tipo de consequências políticas? Sabe, todo mundo está falando sobre o colapso do governo iraniano. Everyone's talking about the Iranian government collapsing. What's going to happen to Netanyahu when people start to really... O que vai acontecer com Netanyahu quando as pessoas começarem a realmente entender o que ele fez com Israel? E quando a população israelense começar a dizer, bem, não tenho certeza se já tive o suficiente. Sabe, não tenho certeza se quero mais desse cara. Todo mundo está falando sobre o colapso dos iranianos. Bem, eu não sei o que vai acontecer em Israel. Não afirmo isso de forma alguma. Mas eu sei. Quero dizer, tenho contatos israelenses e eles não estão satisfeitos com o governo. E há muitas outras pessoas que estão satisfeitas com o governo. Mas sabe, ver um pouco da realidade pode mudar suas opiniões. Então também não sabemos o que vai acontecer lá. É uma situação altamente fluida e imprevisível. Enfim, por que não colocamos aquele primeiro slide, principalmente para me orientar? Eu já falei sobre as defesas aéreas do Irã e de Israel e seus efeitos. Mas vamos para o segundo slide, que apenas introduz o próximo assunto, o fechamento do Estreito de Hormuz, que terá seus próprios efeitos. Se formos para o terceiro slide, coloquei alguns números que considero importantes. Por exemplo, de 80% a 90% do petróleo bruto do Japão passa pelo Estreito de Hormuz. Se isso deixar de estar disponível, eles têm cerca de 230 dias de reservas. A Coreia do Sul, cerca de 70%. São economias gigantes. Os Estados Unidos dependem muito dessas economias. Agora, o que eu não coloquei no slide é o efeito dessa guerra sobre o público americano. Nós, americanos, bem, para ser franco, somos gordos, ignorantes e satisfeitos. Tendemos a ser muito privilegiados, muito isolados. Mas veremos o preço do petróleo subir, é claro, em todo o mundo, porque a oferta e a demanda vão desempenhar um papel importante aqui. Se o preço do petróleo subir globalmente, o preço da gasolina também vai subir nos Estados Unidos, porque nossas companhias petrolíferas não estão inclinadas a fazer caridade para o povo americano. Elas são organizações voltadas para o lucro, assim como nossas indústrias militares. E vão aumentar os preços nos Estados Unidos porque não vão vender produtos derivados do petróleo aos americanos com uma margem de lucro menor do que podem obter com as vendas internacionais. Portanto, as coisas vão piorar nos Estados Unidos. O público americano já está muito irritado com o que percebe, corretamente, como o aumento das taxas de inflação no país. Nós temos uma distribuição de riqueza muito distorcida em nosso país. É meio chocante. Quero dizer, somos um país enormemente rico. E sabe, não consigo pensar em nada que eu queira comprar e não possa, se eu decidir. Mas isso não é verdade para um grande número de americanos. E não deveria ser, porque a distribuição de riqueza poderia facilmente permitir que alguém como eu continuasse vivendo muito bem, e ainda assim, que toda a população vivesse com o tipo de dignidade com que pessoas como eu vivem. Sabe, não é que não tenhamos o suficiente, é que distribuímos de forma tão injusta. E por isso, muitas pessoas estão sofrendo muito e vão sofrer ainda mais. Não me afeta muito se o preço dos mantimentos aumenta. Não me preocupo com isso. Mas posso dizer que 60% ou 70% das famílias americanas estão em sérios apuros em relação a esses custos. E não é que eu não me importe. Eu me importo.
Mas isso tem a ver com a forma como o governo americano tem priorizado o bem-estar daqueles de nós que somos mais ricos em relação àqueles que têm menos. Nós, quero dizer, os americanos aqui. E o resultado final é que o grande e belo projeto de lei de Trump deu ainda mais dinheiro a quem já tinha, mesmo que não precisasse. Isso não me afeta. Minha vida pessoal não é afetada por mudanças na minha riqueza imediata. Minha renda disponível está muito além das minhas necessidades. Mas isso não é verdade para a maioria das pessoas, e elas estão sofrendo muito. Of most people, and they are suffering badly. And I'm ashamed of this, by the way. I want to be very clear. This is not something. E tenho vergonha disso. Aliás, quero deixar bem claro, não é algo de que eu me orgulhe. Mas esses efeitos sobre a economia americana vão se traduzir em votos. O Congresso americano terá eleições em novembro deste ano, e as pesquisas já mostram que Trump e seu partido republicano estão em sérios apuros. Se as coisas acontecerem como podem, eles não apenas perderão a Câmara dos Representantes, mas os republicanos também poderão perder o Senado. Isso geralmente é considerado menos provável, mas não tenho tanta certeza, porque acho que com o passar do tempo as coisas vão piorar muito do ponto de vista da reeleição republicana. E os americanos vão reagir de forma diferente. Americans are going to react. And if the House E se a Câmara se tornar democrata, o que eu acho quase certo, Trump vai ter muitos problemas. Mas se tanto a Câmara quanto o Senado se tornarem democratas, ele estará em sérios apuros. Porque não apenas ele poderia ser impeachado, embora ninguém saiba como isso acabaria, mas alguns desses criminosos, eu não uso essa palavra levianamente, esses criminosos que ele tem, como o chefe do Departamento de Segurança Interna e o nosso procurador-geral, que desafiam as leis e a Constituição do nosso país, também podem ser impeachados pelo Congresso. No momento, temos um Congresso que não está funcionando. Então, Trump e seus apoiadores criminosos, ou membros de seu gabinete criminoso, são intocáveis, porque o Congresso está controlado pelos republicanos agora. Mas se isso mudar, a vida fica bem difícil para esses caras muito rapidamente. E essa é uma das razões pelas quais muitas pessoas achavam que ele talvez não atacasse o Irã. Porque ao atacar o Irã, ele realmente tornou o resultado ainda mais certo e muito mais provável de ser profundamente desfavorável a eles. Mas você sabe, esse homem nunca viu uma oportunidade violenta da qual se afastasse. Então agora estamos nessa guerra. E sabemos que, com o passar do tempo, os efeitos do fechamento do estreito serão catastróficos. A questão é, de certo modo, o que isso significa. O estreito pode ser reaberto, por exemplo? A Marinha Americana, que é extraordinariamente poderosa, pode reabrir o estreito? Se olharmos para o próximo slide, o slide 4, eu destaquei este círculo em torno do Estreito de Hormuz. Basicamente, ele seria fechado por meio de minas, colocando minas subaquáticas para que os petroleiros não consigam passar. Agora veja, um petroleiro típico pode transportar alguns milhões de barris de petróleo. Digamos que um barril de petróleo custe os 75. Não será os 75, será os $100 o barril. Mas digamos os 75. Isso representa 150 milhões de dólares em petróleo, em receita, dentro do petroleiro. O próprio petroleiro provavelmente vale uns 70 ou 80 milhões de dólares para ser construído e mantido. Então estamos falando de algumas centenas de milhões de dólares, 250 milhões, talvez até 300 milhões por petroleiro, em termos de perda. Ninguém vai segurar isso. Então, se você deixar de lado essas ideias mirabolantes que pessoas como eu teriam, porque eu não sou responsável por nada, mas se eu fosse o capitão de um daqueles petroleiros, ou o dono de um deles, eu não passaria pelo Estreito de Hormuz. Não me importa o que você diga. Agora, os iranianos, se olharmos o próximo slide, têm cerca de 5 a 6 mil minas que podem ser implantadas, e realmente não há como impedi-los. Eles têm esses submarinos russos da classe Kilo, que podem lançar minas. Esses submarinos não precisam usar seus torpedos, eles podem lançar minas. Mas o meu melhor palpite
é que os submarinos anões que os iranianos adquiriram da Coreia do Norte e também construíram por conta própria são o principal fator. Eu não sei o número exato, mas é bem mais de 20. Esses submarinos, de 75 a 100 toneladas, têm uma tripulação de 5 ou 6 pessoas. 75 to 100 tons, they have a crew of 5 or 6. They could carry a couple of torpedoes, but they won't carry. Eles poderiam carregar alguns torpedos, mas não vão carregar torpedos, vão carregar minas. Eles se movem bem devagar. São submarinos de águas rasas, submarinos a diesel elétricos, o que significa que basicamente não podem ser detectados nas águas rasas e barulhentas do estreito. Não existem sistemas acústicos capazes de encontrá-los. Assim, eles podem estar lançando minas pelo tempo que o Irã quiser manter o estreito fechado. Agora, você poderia tentar remover as minas, mas a remoção de minas é uma operação que geralmente exige navios de superfície. Pode haver alguns veículos subaquáticos ou robóticos, mas eles não vão conseguir fazer o trabalho. Eles não conseguem cobrir a área, nem a quantidade necessária. Você não pode colocar um navio de superfície lá sob o alcance das armas do Irã. Quero dizer, você vai perder navios. Haverá muitas baixas. Então a Marinha dos Estados Unidos realmente não tem opções nesse caso. Pelo que posso perceber, se houver alguém na plateia que possa me escrever dizendo que estou errado, estou sempre aberto a ouvir. Não vejo nenhuma maneira de a Marinha dos Estados Unidos limpar essas minas sem perder recursos e colocar muitos outros em risco. Portanto, esses estreitos vão permanecer fechados e vão continuar fechados por muito tempo. Essencialmente pelo tempo que os iranianos quiserem mantê-los assim, a menos que se consiga montar algum tipo de campanha, o que não acredito que seja possível, para destruir aqueles submarinos anões enquanto estiverem no porto, entrando e saindo e coisas do tipo. E isso vai ser difícil de fazer, porque essa área do oceano é rasa. Ela pertence ao Irã. Não é o mar profundo da Marinha, onde você sai e é despedaçado pela Marinha dos Estados Unidos. Então as coisas vão ficar ruins. Se quisermos ver o quão ruim a situação está, o slide 6 mostra isso. Você vê aquelas pequenas setas roxas? Elas mostram as faixas de entrada e saída, à direita e à esquerda, para as áreas de águas fundas do estreito. Os estreitos têm apenas cerca de 75 a 90 metros de profundidade, o que é suficiente para um desses grandes petroleiros, mas sem muita margem de manobra. Basicamente, é água rasa. Se formos para o próximo slide, eu na verdade encontrei um mapa de um artigo. E você pode ver que, infelizmente, eu não li os números. Mas se você pudesse lê-los, veria que as profundidades estão em torno de 250, 260, às vezes chegando a 300 pés. É basicamente raso. Então, para um navio grande, você não vai conseguir fazer muito além de permanecer nesses estreitos. Esses estreitos, é claro, ficam a apenas 40 ou 50 quilômetros de distância. Se voltarmos um slide, só um, aí está. Você pode ver que as rotas de passagem reais ficam a 50 ou 100 quilômetros da costa iraniana, facilmente dentro do alcance de vigilância de drones operados pelos iranianos. Então, eles poderiam ver os navios. Os iranianos têm mísseis hipersônicos que podem usar para atingir os navios. Então, os navios podem ser afundados não apenas por minas, mas também por mísseis hipersônicos. É claro que mais mísseis hipersônicos virão no futuro. A China já concordou em fornecer ao Irã os mísseis antinavio hipersônicos CM-305. Eles não chegarão imediatamente. Mas vamos voltar ao que foi dito no início. O peso da guerra se moverá implacavelmente para o lado iraniano com o passar do tempo. Basta deixar as coisas seguirem seu curso. Certo, essa é uma parte da situação. Há outras partes sobre as quais poderíamos falar. Meu palpite é que a Marinha será muito cuidadosa com seus navios capitais. Portanto, a menos que a Marinha tenha azar, o que é possível, isso não significa que não possa acontecer, mas não é inevitável.
Mas, a menos que tenham azar, eles provavelmente não perderão nem sofrerão danos significativos em nenhum de seus navios capitais. O Irã simplesmente não tem esse tipo de capacidade de ataque. A menos que a Marinha tenha azar. Ou, claro, que um daqueles submarinos da classe Kilo de alguma forma consiga sair por Estreito de Omã, você sabe, o Golfo de Omã, e, você sabe, acerte um porta-aviões. Quero dizer, é improvável, porque mesmo que esses submarinos sejam muito silenciosos, é preciso um nível muito alto de habilidade operacional para usar um diesel elétrico. O submarino diesel elétrico tem todos os tipos de capacidade, certo? Mas a habilidade necessária para usá-lo é muito alta. E eu simplesmente não sei qual é o nível de treinamento que a Marinha iraniana recebeu. Tenho certeza de que os russos lhes deram muita ajuda, e provavelmente os chineses também, ao longo do tempo. Mas é difícil saber. Novamente, se começarmos a falar de décadas à frente, ou de 1 ou 2 décadas, o Golfo de Omã não será um lugar confortável para operar. Mas por enquanto, acho que as probabilidades estão a favor da Marinha dos Estados Unidos. E que, se ela não ficar arrogante e não fizer coisas estúpidas, será difícil ocorrer um incidente em que um navio capitânia ou um porta-aviões sofra danos significativos. Novamente, isso não significa que não possa acontecer. Pode acontecer, e é claro, isso afetará suas operações. Se você aproximar seu porta-aviões, terá a grande vantagem de que suas aeronaves terão um trajeto mais curto, porque aviões de combate têm um intervalo de tempo muito breve sobre seus alvos. Eles usam os pós-combustores e consomem combustível a uma taxa impressionante. Então, se você puder reduzir o tempo de trajeto deles, o reabastecimento aéreo, é claro, ajuda nisso, poderá torná-los mais eficazes. Eles podem causar mais danos. Mas você não quer mover seu porta-aviões. Uma técnica era aproximar o porta-aviões, mas você não faria isso nesse caso. Seria tolice. Você estaria brincando com fogo. Certo. Então, por que não olhamos o slide 9? Slide 9. All right, let's just look at the production capabilities. Certo, vamos apenas analisar as capacidades de produção dos Estados Unidos, por causa da nossa abordagem capitalista superior para armar e defender o país. Atualmente, os Estados Unidos conseguem produzir cerca de 50 interceptores Patriot por mês, a um custo de $4 milhões cada. 5-0. Acho que ninguém sabe ao certo quais são as capacidades de produção do Irã, mas, aparentemente, a inteligência israelense estima algo entre 250 e 300 mísseis balísticos de médio alcance por mês. Todos esses estão em túneis subterrâneos. E esses túneis, você sabe, um túnel é algo muito difícil de destruir, porque é naturalmente profundo e não se sabe exatamente para onde ele vai. Então, é possível perfurar o topo de um túnel se você souber exatamente para onde ele vai, desde que não seja muito profundo. Mas ainda é preciso saber para onde ele vai, e são coisas impossíveis de lidar. Portanto, todas essas instalações de fabricação estão subterrâneas. 50 mísseis Patriot poderiam ser facilmente usados em um único confronto, se você tentar utilizá-los, e eu vou mostrar que a capacidade deles é praticamente nula. Certo, temos o interceptador THAAD, o famoso interceptador THAAD, que supostamente mudaria o rumo da guerra quando foi implantado em Israel. Produzimos cerca de 8 desses interceptadores THAAD por mês. 8. Cada interceptador custa cerca de 12 ou 13 milhões de dólares também. Então, se você lançar 2 desses interceptores contra, por exemplo, um míssil balístico iraniano em aproximação, que pode custar entre 2 e 4 milhões de dólares, você estará gastando 25 milhões de dólares em interceptores. Ou se lançar apenas um, ainda assim, são 13 milhões de dólares por um único interceptor, e talvez ele nem acerte o alvo. Meu palpite é que a taxa de interceptação... Não tenho uma taxa de interceptação para o THAAD, porque não conseguimos observar esses engajamentos. Eles ocorrem em altitudes muito elevadas.
Eu ficaria muito surpreso se fosse superior a 10 ou 15%. Você pode discordar de mim. Podemos entrar em discussões bem técnicas, mas não vamos nos preocupar com isso agora. Depois, há os mísseis Standard Missile 3, que ficam em navios. Standard Missile 3s, which are on ships. Those come at a Esses custam uma pechincha de $30 milhões por míssil e estão sendo fabricados a uma taxa de 1 por mês. Então esses são os mísseis em todos aqueles navios posicionados ao largo da costa israelense que supostamente deveriam estar defendendo Israel. Isso é todo o material que você sabe nós temos. Só de olhar para os números do que é possível produzir, a situação parece terrível. Agora, você pensaria que todos esses defensores da defesa antimísseis convencional teriam pensado nisso? É aritmética simples. Quero dizer, até uma criança consegue entender, mas isso não se encaixa nos lucros deles. Veja bem, se eu dimensionar minha instalação para produzir 50 interceptadores Patriot por mês, terei um grande lucro, $4 milhões cada. Eu não vou dimensionar isso para produzir 500 por mês, sabe? Há um programa de 7 anos agora para triplicar a taxa de produção, para 150 por mês. Até agora, todas essas previsões sobre o aumento da produção de coisas como projéteis de artilharia ficaram muito aquém dos cronogramas estabelecidos. Eu ficaria muito surpreso se conseguirem chegar a 150 PATs por mês em 7 anos. E se ainda estivermos em guerra, ou se o Irã ainda estiver em guerra, não vai parecer nada bom para nós em 7 anos. E o que eu vou tentar descobrir para alguma outra palestra no futuro é o custo da expansão, quanto o contribuinte americano está pagando por esse aumento na capacidade de produção. E posso apostar que estamos tornando cada vez mais ricos, muitos caras heróicos e patrióticos que estão construindo armas para os Estados Unidos às custas das nossas famílias cada vez mais pobres, que vivem no limite. E se pareço um pouco irritado, não estou escondendo. Estou mesmo. Não é isso que eu quero que meu país esteja fazendo. Então vamos para o slide 10. Esse é um slide importante. É uma fotografia, em outras palavras, apenas um único quadro. E o que vocês estão vendo são 3 linhas curtas e brilhantes, meio que em forma de hidrante no céu. E então você vê uma explosão circular realmente brilhante. Essa explosão circular brilhante é uma interceptação bem-sucedida. Algo atingiu esse míssil que se aproximava na parte frontal. Basicamente, o que se tenta fazer é atingir o míssil de frente. Não dá para acertá-lo de lado. Ele viaja tão rápido que você não apenas precisa atingi-lo, mas também chegar exatamente no momento certo. Portanto, todos os ataques precisam ser frontais. Sempre que você vê a trajetória de um interceptador indo de lado, pode presumir que ele não conseguiu atingir o alvo. Se conseguisse, seria 1 em 1000, 1 em 1 milhão. Então eles precisam vir de frente. O que aconteceu aqui foi que um interceptador atingiu um míssil balístico que se aproximava pela frente e detonou sua ogiva. E a ogiva é muito grande, então ela produz um clarão tremendo e brilhante no céu. Certo, vamos olhar o próximo slide. Esse slide é o que chamamos de fotografia em lapso de tempo. O que você vê são pequenos círculos brilhantes, esferas de luz. Esses não são interceptações, são explosões da ogiva do interceptador. Elas são muito menores e muito menos intensas. É uma pequena ogiva no interceptador, projetada apenas para detonar a ogiva muito maior de um míssil balístico. Observe também a forma como o rastro de condensação se forma. Vamos focar no horizonte, na superfície. Você verá um grupo de linhas saindo de uma área próxima ao centro-esquerda do horizonte no solo. E você pode ver 4 linhas se espalhando. Essas linhas são produzidas pelo motor do foguete, o escapamento do míssil, que se move pelo filme, porque a exposição fica aberta por talvez 10 ou 15 segundos. Então não é uma fração de segundo, é uma foto em lapso de tempo. Ela mostra o movimento do foguete enquanto o motor está ligado.
Agora olhe para a segunda linha de cima, à direita. Ela está indo em linha reta. Depois, no canto superior esquerdo, há uma luz brilhante, um ponto ou esfera de luz intensa. O que aconteceu ali, é claro, depende de conhecer as características do interceptador. Esse interceptador se esgotou, por isso você não vê o rastro de condensação indo até a luz brilhante. Ele fez uma curva acentuada enquanto se movia por inércia, usando sustentação aerodinâmica, e então detonou no ar. Estava tentando subir, possivelmente para interceptar algo, seguindo a trajetória inversa de um míssil que se aproximava. Detonou no ar porque simplesmente explodiu ali. Não havia alvo, ele apenas detonou, provavelmente por causa do que se chama de segurança de alcance. Você não quer que todo o míssil caia no chão, depois de tentar interceptar e errar. Então a ogiva é detonada para quebrar o interceptador em pedaços. You can break the interceptor into some pieces, so you have smaller pieces falling. So there's no intercept. Então você tem pedaços menores caindo, portanto não há interceptação, nenhuma interceptação bem-sucedida nesta imagem. Se você contar as trilhas de condensação, pode ver pelo menos 4 detonações. E há 1, 2, 3, 4, 5 trilhas, talvez 6. Vamos para o próximo slide, que é mais elaborado. Agora, se você olhar para este slide, mostrei novamente que essas trilhas de condensação, que aparecem quando o míssil está em voo propulsionado, geralmente terminam bem no final da trilha. Isso indica que o míssil ainda estava em voo propulsionado antes de terminar de consumir todo o seu propelente. Um míssil Patriot típico viaja por cerca de 12 segundos. Ele atinge uma velocidade de cerca de 1,5 km por segundo. Isso equivale a aproximadamente Mach 5. Depois ele entra em fase de planagem e pode planar por uma distância considerável. Sabe, ele poderia potencialmente atingir um alvo, uma aeronave a 100 km de distância. Então a fase de planagem pode ser bem longa. Agora, o que você está vendo é algum tipo de míssil. Não sei se é um Patriot. Pode ser um Patriot. Pode ser um míssil menor, um dos interceptadores menores que os israelenses usam. Funda de Davi. Não, é impressionante. A idade está me pegando. Os mísseis que eles estavam mencionando eram, deixa pra lá. Qual deles? Desculpe. Os mísseis dos sistemas de defesa aérea. Sim, são os pequenos mísseis de defesa aérea que foram modificados a partir de mísseis ar-ar. É impressionante, estou esquecendo o nome. Enfim, olhe só, se olharmos para a direita, primeiro olhe para o lado direito, depois em direção à altura do meio, há uma seta apontando para algumas esferas brilhantes de luz com linhas opacas descendo. Consegue ver isso? Sim, certo. O que é isso? É a explosão do interceptador, enquanto ainda há propelente nele. O que você está vendo é o propelente do foguete queimando do interceptador destruído. Ele ainda tem combustível dentro. É o sistema Arrow Patriot. Não é o Arrow. É o sistema de baixa altitude. Estou chocado comigo mesmo. Tudo que eu conheço é o sistema FAT. O sistema Arrow. Não é esse. É o sistema de baixa altitude. É aquele em que eles estavam atirando no... É parte do domo de ferro ou é diferente? Domo de ferro. É isso, interceptores do domo de ferro. Domo de ferro, você acertou. Sou um idiota. É o domo de ferro, que é um interceptador muito menos capaz, mas eles obviamente estão usando. E dá para ver todos esses rastros de condensação se movendo lateralmente à superfície. Não estão subindo verticalmente. Se você olhar para a parte superior do meio à direita, verá um rastro subindo fora do campo de visão. Aquele está em uma trajetória potencialmente possível de interceptação, porque está subindo pelo caminho inverso de um foguete que se aproxima. Todos esses outros interceptos, todas essas outras trilhas de condensação, mostram que o interceptador não tem chance de atingir o que quer que devesse atingir. Nesse caso, eles estão apenas detonando no ar. Veja quantos desses interceptadores estão detonando sem nenhuma evidência de interceptação.
Nenhuma. Zero. Como é possível ter uma taxa de interceptação de 85% com o domo de ferro, se esses forem do domo de ferro, ou com o Patriot, nesse caso? Simplesmente não há chance alguma. Então, se você... Vamos para agora, espero que tenhamos uma noção do que estamos vendo. Hopefully we have a sense of what we're looking at. So let's go to slide 13. Então, vamos para o slide 13. Eu não vou passar por todos os detalhes como fiz antes. É uma foto em lapso de tempo, mas agora espero que vocês tenham alguma noção do que estão procurando. Qualquer uma dessas trajetórias que não esteja subindo não tem nenhuma chance de interceptar um míssil balístico. Zero. Temos duas trajetórias que eu marquei e que parecem vir de rastros de mísseis balísticos avançados. Elas simplesmente vão até o solo. Em uma delas, dá para ver um pequeno clarão no chão. Está na parte inferior esquerda do horizonte. E o motivo de o clarão ser fraco é que, lembrem-se, essa câmera tem o obturador aberto por talvez 10 ou 15 segundos. Se a fotografia tivesse sido tirada no momento da detonação, uma única fotografia, você veria uma bola de luz muito brilhante no horizonte. Mas o que se vê é a luz esmaecida de, muitos e muitos quadros de luz se acumulando ao fundo. Mas não há evidência de nenhum tipo de interceptação. E todas essas coisas no ar, quase todas, estão em trajetórias que, uma vez que se entende a dinâmica de uma tentativa de interceptação, não podem ser trajetórias de interceptação viáveis. Snapped pro autoslide. Look at this. All of those trajectories are not... Todas essas trajetórias são trajetórias que nem chegam a começar. São todas laterais ou até descendentes. Não tem nenhuma chance de interceptar algo balístico. Zero. Também não há nenhuma interceptação bem-sucedida. Uma imagem elegante, quero dizer bonita para pendurar na sala, mas zero. Vamos apenas passar para o próximo slide. Agora, aqui temos mísseis balísticos se aproximando. Podemos ver suas trajetórias. Podemos ver rastros de condensação nesta foto em lapso de tempo dos interceptores que estão subindo para o céu. Você não vê nenhum indício de uma bola de fogo brilhante no céu como vimos no primeiro diagrama que mostrei. Você nem vê pequenas bolas de fogo no céu. Você não vê interceptores detonando, muito menos a detonação desses mísseis balísticos. The detonation of these ballistic missiles. They all came in, and if they didn't do damage on the ground... Todos eles chegaram, e se não causaram danos no solo, foi porque aterrissaram em uma área aberta ou não detonaram. A ogiva falhou. Isso não é defesa. Isso é um acidente. E então, se olharmos o slide 16, podemos ver que esta é uma fotografia real. É uma fotografia muito interessante, porque mostra um brilho muito intenso. Bem, é como a primeira fotografia que vimos, aquela com a grande bola de fogo. Vimos várias dessas, em que se vê uma linha brilhante de luz e, atrás dela, uma trilha de condensação muito mais fraca. Essa coisa era uma bola incandescente de luz se aproximando, com uma leve esteira atrás dela, e produzia uma linha muito estável ao passar pelo campo de visão da foto em longa exposição. E então, ele estava reentrando numa trajetória muito estável, como um míssil balístico mais avançado. Quando olhamos para exemplos anteriores, se eu te mostrasse vídeos, você veria alguns desses mísseis mudando de brilho, oscilando. Esses são mísseis balísticos mais antigos, não tão avançados quanto este. Eles giravam em alta altitude, se desintegravam em alta altitude. Suas ogivas às vezes giravam, às vezes detonavam, às vezes não. Este é um míssil balístico iraniano avançado. Você pode ver o brilho mudar de repente, porque essa ogiva provavelmente tinha um motor de foguete atrás dela, e esse motor acabou de ser acionado. A filmagem em lapso de tempo capturou o motor do foguete, disparando para acelerar enquanto descia em direção ao solo. E eu tenho um vídeo, só não tive tempo de montá-lo, que mostra uma dessas coisas atingindo o solo e elas causam um dano tremendo. São realmente destrutivas. Então, se formos para o slide 17, veremos os resultados dos impactos no solo.
Tenham em mente que o governo israelense fez tudo ao seu alcance para manter o público, tanto o seu próprio quanto o público em geral fora do país, desinformado sobre os danos no solo que foram causados. Mas houve muito dano no solo. No slide 18, mostrei várias fotos desses danos. Esse é material que vazou apesar da censura em Israel, danos em Tel Aviv. Não se trata de danos menores, a cidade não foi arrasada, é verdade, mas já não se parece mais com Gaza, que foi devastada, e provavelmente centenas de milhares de palestinos foram mortos lá. Não são dezenas de milhares, como dizem. Tem que ser centenas de milhares quando se faz esse nível de bombardeio. Mas esse é o tipo de dano que pode ser causado, e pode ser causado a uma taxa menor ao longo do tempo, mas de forma persistente, por meses e meses e meses. E nenhuma sociedade vai tolerar isso acontecendo por meses e meses e meses. É uma questão que algumas pessoas deveriam começar a fazer, quando uma parte significativa da população israelense vai começar a perguntar: o que esse cara, Netanyahu, e seus aliados fizeram por nós nisso? Agora, ele tem apoio suficiente para manter o poder, mas não tenho certeza sobre o futuro dele. Sabe, o futuro do governo iraniano também pode ter questões associadas a ele. Mas o futuro do governo israelense provavelmente deveria levantar algumas questões sobre sua continuidade. Não sabemos qual será o desfecho. Decidi que não tentaria fazer previsões. Só queria explicar às pessoas o que uma mente tecnicamente distorcida como a minha estaria pensando. Espero que de forma minimamente informada. Então, espero ter deixado seu público minimamente informado, para que possa estar ciente dos tipos de perguntas fundamentadas que deve considerar e do tipo de informação que poderá avaliar melhor com o passar do tempo, à medida que esta guerra continua. Mas vai ser feio. Muitas pessoas inocentes vão morrer de todos os lados. E tudo foi uma escolha feita por criminosos. E os criminosos são Netanyahu e meu presidente, Donald Trump, que escolheram entrar em uma guerra que poderia ter sido evitada. Eu talvez fosse falar sobre isso, ficamos sem tempo. Mas uma das outras coisas que eu queria enfatizar, e que talvez faça em outro momento, se você for tolo o bastante para me convidar de novo, é revisitar qual é o potencial de armas nucleares do Irã. O motivo é que, antes de tudo, já fiz palestras muito mais longas sobre isso. Posso dar uma versão bem mais condensada agora, apenas para lembrar as pessoas de qual é o potencial técnico. Vamos lembrar que Khomeini foi morto. Nós não sabemos quem o substituiria, ou qual seria a atitude dessa pessoa em relação à construção de armas nucleares. Sabe, todos esses neoconservadores americanos que querem guerra sempre falam sobre substituir líderes. Eles nunca parecem pensar no que acontece se realmente substituírem alguém, se matarem alguém, e quem pode vir depois. Eles chamam a Síria de uma grande vitória, mas é uma vitória apenas por causa da propaganda. A Síria está mais bagunçada do que nunca. É difícil acreditar na terrível situação que está acontecendo lá. Vamos tentar fazer com que os curdos, ou pelo menos, se ainda não estivermos fazendo isso, que a população curda que vive no Irã se levante contra o governo iraniano. Minha esperança para aqueles curdos é que não façam nada, porque vão acabar sendo massacrados pelos contra-ataques iranianos. E quando os americanos decidirem que eles não são mais úteis, estarão lá, desprotegidos, sendo massacrados. Não apenas abastecidos pelos americanos, mas massacrados. Então, a coisa mais inteligente que esses corajosos curdos podem fazer, eu entendo todos os desejos de autogoverno, é recuar. E para todos os outros grupos no Irã que sentem que foram maltratados ou reprimidos, meu conselho seria: recuem, porque vocês não podem depender desses americanos. Eles só vão enchê-los de armas. E então, quando terminarem com você, vão deixá-lo ali para ser assassinado.
Seria tolice pensar o contrário. Este não é um grupo de pessoas que tenha qualquer senso de lealdade a alguém, qualquer senso de compromisso. Sabe, isso faz o Império Britânico parecer comprometido com as pessoas que tentava manipular. Isso aqui é realmente outra coisa. Quero dizer, a história disso, os historiadores, vai ser difícil escrever qualquer relato sobre isso sem balançar a cabeça o tempo todo enquanto escrevem. Isso é algo inacreditável, quero dizer, uma quebra total de qualquer senso de compromisso com alguém, de qualquer padrão moral de qualquer tipo. E é isso que nos espera no próximo período. Fora isso, como foi o seu dia? Sim. Arvid, Barry Glissage. Grace Press don't make the task sucio, Methus. Bem, não posso fazer uma história sobre o Coronel McGregor, porque ele é realmente um militar. Ele entende das coisas. Mas tenho alguns conhecimentos técnicos que espero poder compartilhar. Isso foi ótimo. Isso foi ótimo. Obrigado. Muito obrigado, Ted. Obrigado. É sempre bom conversar com você. Tchau. Obrigado.